Olá, como você está? Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar, Empreender com Propósito. A nossa estreia foi fantástica. Vou ver alguns comentários, as minhas amigas também que estão aqui, as nossas, parceiras, aquelas amigas que o Senhor nos apresentam. Muita troca, muita gente falando, muita gente comentando, mas se fosse um só que comentasse, já teríamos atingido o nosso propósito. E está aqui para falar de Deus e como é gostoso empreender usando o espaço do nosso comércio. Porque, afinal de contas, ele mesmo não falou que tudo que a gente tem é dele? Então, a primeira agenda quem escolhe é ele que vai escolher quem são as pessoas que ele vai mandar. E até estava brincando aqui com a Fê, sabe? A Fê foi na minha loja comprar uma roupa para a inauguração do comércio dela e nunca mais ela se livrou de mim. Então, toma cuidado, viu? Que às vezes você está aqui acompanhando a gente e aí você vai falar assim, vou lá na loja da Léa, vou lá no salão da Regina, vou conhecer a clínica da Fernanda e aí não tem jeito, você vai pegar o gostinho, né? Porque eu falo assim, que servir a Deus é tão gostoso. Quando a gente conhece Ele, a gente começa a ter relacionamento, a gente fica tão apaixonado por Ele, só que é um amor que não passa, né? É um amor gostoso, né? E você quer estar todo tempo falando dele, falando. Isso é extraordinário. Não é, Cida? Vamos começar já, Cida, a falar. Que bênção. Mais uma tarde, uma manhã, não sei que horas que você vai assistir, mas é um prazer sempre estar aqui. Eu falo para as meninas que eu não sei como que vai ser quando acabar os episódios, porque eu vou sentir falta dessa mesa. Uma mesa leve, gostosa, onde tem a presença do Pai. Jesus está entronizado e tudo que a gente fala aqui não só acrescenta nas nossas vidas, como eu creio que vai acrescentar na sua vida também. E é isso, né? É uma amizade que é programada e preparada pelo Pai. Né? Não teria como estarmos aqui se não fosse o Espírito. É o mesmo Espírito. São mulheres diferentes, de locais diferentes, mas que se uniram num projeto que tem a essência do Pai. Né? Isso é maravilhoso. Você, Fê. Aí é lindo ver como Deus une propósitos. E se você tá aí, é a união de mais um propósito, com certeza. Uma alegria estar aqui, participando de mais esse podcast. Vai ser uma bênção, não tenho dúvida. Uau! Uma alegria, um prazer estar aqui, né? Mais uma segunda-feira. Fui laçada nas segundas-feiras. Com propósito. E sempre aprendendo mais. Quando a gente se une aqui, a gente tem sempre coisas boas para falar e cada vez mais a gente vai nos conectando e eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Amém. Um pouquinho antes do podcast começar, a gente estava conversando aqui e eu queria hoje te confrontar com relação a uma coisa. O Senhor, todas as vezes que o Senhor foi fazer um milagre, ele sempre organizou o espaço, né? Sempre ele era um ambiente controlado, organizado, né? E você reparou que todas as vezes que o Senhor fez o milagre, ele nunca buscou, ele nunca pediu para ninguém buscar alguma coisa para que ele operasse o milagre? Você já reparou isso? Sim. Né? Vai lá que eu vou curar o cego agora, vai lá buscar um colírio que eu vou curar ele. Não, ele fazia sempre com o que ele tinha. Lembra até aquela parte do cego que ele vai e pega a lama, gospe na lama, né? Ele não foi falando assim, vou buscar um antibiótico lá para ele que eu vou curar o olho dele. Não, ele faz com o que ele tem. Com o que ele tem. E a gente tem uma mania. Gente, tô falando agora de mim, tá? A gente tem uma mania de achar que a gente só vai ser abençoado se a gente tiver uma outra coisa. E, por exemplo, assim, você fica assim, olha, eu vou ser abençoada, nossa, meu comércio ele vai crescer quando eu tiver uma mesa bonita que nessa mesa aqui do nosso podcast. Tá. Aí você vai e você compra a mesa, ela virou sua, parece que você perde o valor, aquela mesa perde o valor porque você já conquistou, aquela mesa é sua. Aí você fala, não, para mim ter sucesso agora eu tenho que ter uma mesa maior que essa. E a gente vive numa busca. Só que o que acontece? Hoje a internet, ela tem uma coisa muito boa que é a questão da informação. Só que ela tem muita gente falando que você vai ser milionário
E a gente está acreditando nisso, mas a gente não está parando para ver a história da pessoa. Porque é muito fácil uma pessoa que não tem um comércio, que não vive o balcão, ficar assim, olha, que você fez isso, vai ser sucesso. Mas a gente vê que no dia a dia a realidade é diferente. Sim. Porque às vezes tem dia que você abre o seu comércio e fala, nossa, hoje é dia de pagamento, vou vender muito, você não vende nada. E às vezes tem um dia que você fala, nossa, tá chuvoso, olha o dia, e você vende muito. Então, a gente, sabe, a gente fica sempre correndo no perfeito para que a gente viva o milagre. E eu acho que empreender com propósito é totalmente diferente disso. É você viver de verdade o milagre, é você viver a dependência de Deus. Se Deus falar para você, vai, você vai. Se Deus falar, fica, você fica. E eu aprendi muito isso no decorrer dos 25 anos da loja, que a gente vive numa busca frenética pelo que é perfeito. E o momento perfeito, a hora perfeita, ela não vai existir. Você vai ter que ir lá e buscar. Você vai ter que buscar de alguma forma, né? E a gente sempre fica nessa angústia, nessa coisa. Não, fulano tem a fórmula secreta, fulano tem isso. E às vezes a gente não tem dinheiro para pagar as nossas contas. E a gente vai lá e compra um curso de R$3.000. Porque a pessoa diz que tem a fórmula milagrosa. E a gente não está olhando que a gente tem dentro da nossa casa, acho que 99% das pessoas têm dentro da sua casa uma arma secreta, que é a palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus. Então, quando você, às vezes, você está num momento de dificuldade, e é igual aquele ditado que fala, não vai no mercado de barriga vazia, porque senão você vai comprar o que você não precisa. E a gente também não pode tomar as decisões no nosso comércio com a cabeça cheia, toda preocupada, porque você vai tomar uma decisão errada. Sim. Então, hoje, eu acho que esse podcast é para a gente falar que, para você que está assistindo a gente, que você já tem tudo o que você precisa. Você só precisa fazer um convite. Convidar o Senhor para ser o administrador da sua empresa. Senhor, ó, eu já fiz do meu jeito, eu já corri para todos os lados. Senhor, vem administrar junto comigo. Afinal de contas, tudo que a gente tem não é dele? Tudo é dele. Senhor, vem administrar a minha empresa, vem me ajudar. Gente, olha, eu falo isso por convicção, sabe? Quando eu sempre fui uma mulher que eu sempre errei no meu estoque. Sempre comprava mais. Não, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Só que aí, qual que é a vida? É pagar boleto. É pagar cheque. É pagar cartão de crédito. É essa vida. Aí você fica, Deus, cadê você, filha? Você comprou por compulsão. Às vezes você para, a gente não para fazer a conta. Por exemplo, a minha média de atendimento no meu salão são tantos vidros de shampoo, tantos vidros de condicionador, mas você vai lá e tem 10 vezes mais. Aí chega na hora de pagar o boleto, a gente não tem dinheiro para pagar o boleto, porque a gente comprou o que não precisava. Mas não, o que está lá que é bom, o que tem aqui dentro não é bom. Mas será que a nossa oração não tinha que ser diferente? Senhor, é igual na multiplicação dos pães. Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Faz o seu milagre. Amém. É isso. Senhor, ó, esses dias eu tava até brinquei isso com as meninas, né? A gente tinha um monte de calça jeans, mas a gente não tinha uma calça 42. Mas tinha 20 dos outros tamanhos, mas não tinha uma 42. A Ruth falou, hoje só trouxe gente que quer calça 42, só porque a nossa calça 42 acabou. Aí, não, experimenta 44. Não, mas eu quero 42. Aí, experimenta 40. Não, tem a 40. Não, mas eu quero a 42, né? Aí eu fui e comprei as calças 42. As calças chegaram, ninguém mais queria 42, queria os números que eu já tinha. Eu falei, Ruth, é assim, não é assim, Regina? É dessa forma, sabe? Então, acho que a nossa oração tem que ser diferente. Senhor que prepara. O Senhor que prepara. O ano passado, eu tive um período que eu estava organizando o meu estoque e eu tinha tinha pedido para o Senhor, me ajuda a organizar o meu estoque. E aí, meu genro estava me ajudando a organizar o estoque e ele falou assim, Leia, ó, eu tinha comprado, era de junho, eu tinha comprado, ele falou assim, ó, esse mês a gente não pode comprar mais, porque você já comprou o que podia comprar, então a gente vai ter que trabalhar até o final do mês sem fazer compras. Nós não podemos fazer compras. Tá bom. Aí cheguei para você e falei assim, ó, gente, a gente não vai fazer compras no final do mês, porque a gente já atingiu o nosso limite, o meu estoque, estou controlando o estoque, aquela coisa toda. Quando faltava 3 dias para acabar o mês, veio uma frente fria.
E eu não tinha mais uma blusa de modal na minha loja. Não tinha nenhuma. E veio aquela frente fria. Aí a minha vendedora chegou e falou assim, Leia, falta tão pouco para eu bater minha meta, mas as minhas clientes querem as blusas de modal e não tem mais nenhuma. Falei, gente, mas faltam só 3 dias para acabar o mês. Vamos esperar esses 3 dias. Ah, Leia, mas eu quero bater minha meta. Eu falei, nossa, parabéns, né? Você é esforçada para bater sua meta, né? Tá bom. Aí eu falei, pega o celular aí. Vou gravar um vídeo. Gente, às vezes as pessoas podem achar que a gente é doida, mas é o Espírito Santo que dá essas direções. Estratégia. Sentei num banco, falei pra minha funcionária assim, nós vamos gravar um vídeo, no final, quando você for colocar o vídeo, coloca um monte de pinguim sentado do meu lado, no vídeo. Aí comecei a falar assim, gente, eu sei que está muito frio, os pinguins estão aqui do meu lado, eu já tô sabendo disso, mas eu tenho cada vestido de verão tão maravilhoso. Eu tenho short, eu tenho regata, eu tenho tanta coisa linda. Você que vai fazer uma viagem, que vai pro Nordeste, você que vai para outro país, vem aqui que eu tô lotada de novidades, né? E gravei. Mandei, as minhas clientes mandavam, kkk, você é doida, Léa, que esse frio quem vai comprar vestido de alcinha. E eu fui, troquei a minha vitrine e coloquei os vestidos de alcinha. Falei, nós vamos pôr verão nessa vitrine. Porque eu tava já chegando na coleção de verão, eu coloquei verão, né? Aí as minhas clientes, nossa, ela é doida mesmo. E as meninas, Leia, olha o frio, Leia. Você vai pôr vitrine de verão, já se falei, vou, gente. A gente vendeu todas as blusas de modal. Eu não vou comprar, faltam 3 dias para acabar o mês. Nós vamos vender vestido de alcinha e short. Tá bom. Foi passando o dia. Quando foi umas 5 e pouco, entrou uma moça na minha loja com a mãe dela. Aí chegou para essa minha vendedora que queria bater a meta. E falou assim, nossa... que diferente a loja de vocês, tá todo mundo cheio de jaqueta na vitrine e vocês estão com roupa de verão e você não acredita, eu vou pra Maceió. É pra você a vitrine. Aí eu falei, tudo. Aí ela falou assim, eu e minha mãe, a gente precisa das roupas. Aí a mulher foi e comprou um monte com a minha vendedora. A vendedora sorriu de ponta a ponta, falou, Leia, não é que você é doida mesmo, mas não é que dá doida. Gente, mas não é ser doida. É convidar o Espírito Santo para fazer parte da jornada com a gente. Aí daqui a pouco liga uma cliente. Leia, a minha filha vai para Itália, ela tá calor, e você postou a foto da sua vitrine, ela gostou de um vestido assim, assim. Ela vai aí. Foi lá e comprou. Mas qual que é a nossa posição? Ai, Senhor, Obediência. Nossa Deus. Poxa, Deus, e agora? Eu quero bater minha meta e eu não tenho... As pressões, elas começam a Sim. acontecer quando você vai ter o ato de fé. De fé! De fé. E ali as meninas, quando chegou no final do dia, a menina tinha batido a meta dela. Ela falou, Leia, eu bati a minha meta. Eu falei, então pronto, vamos agradecer. Isso. Mas quando você tá nessa busca constante, você fala, tá vendo? Ó, eu não vendi porque eu não tinha blusa de modal. Ó, eu não vou bater minha meta porque eu não tenho blusa de modal. Tudo vem com... E hoje eu acho que a gente tem que trabalhar isso aqui com as nossas amigas, os nossos amigos também que assistem. Que a gente tem que parar de procurar fora o que a gente já tem dentro. Exatamente. Já tem dentro. E é tão interessante. A gente tem uma arma secreta que mora dentro da gente, o Espírito Santo. Uhum. É só a gente falar para ele, Espírito Santo, qual é a estratégia para o dia de hoje? Amém. De que forma que eu vou agir? Senhor, eu tenho isso aqui. Apresenta. A gente tem que apresentar o que a gente tem. Isso mesmo. Sabe? Apresenta o que você tem lá dentro. Sabe? É difícil. Pensa que eu nunca tive boleto protestado? Já um monte. Já tive cheque, botou sem fundo? Já tive um monte. Mas a gente aprende o seguinte, que às vezes quando a gente foge do processo de Deus, projeto dele, a gente vai por caminhos que às vezes não dão certo. É. Mas aí você vai, Senhor, vem cá, me ajuda. Ó, Senhor, de novo eu pisei na bola. Porque a gente pisa na bola. Às vezes o Senhor dá uma direção e a gente sai daquela direção. E a gente colhe os frutos, né? Você tá falando, veio um filme assim na minha frente. Porque eu tinha tanto... era distribuidora, era representante. Porque assim, eu achava que eu tinha que, tipo, pegar de tudo. Tudo que aparecia na minha frente, porque eu não sei o tipo de cliente que vai aparecer, vou pegar isso. Aí vai aparecendo. Quanto mais vendedor você tem, mais você quer ter. Mais representante. E aí um dia Deus falou assim pra mim, qual a necessidade disso? Abre o seu estoque. Gente, o valor disso que eu tinha lá no estoque era tão... dava pra fazer, tipo, fechar uns 3 meses. Só que assim, não adianta você ter por exemplo, aquele tipo de produtos lá, que às vezes a pessoa que vai chegar não é para aquilo, não quer.
E aí foi quando eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu vou ajustar isso. Eu preciso ajustar, me ensina. Aí eu pedi para ele me ajudar. E aí foi quando, hoje, eu tenho 3, daquele monte de 3 que são os que me suprem. E quando eu preciso deles, eles estão ali. E aí, aquele negócio, aquela loucura de fazer aqueles valores altos, não... Porque acaba falando nenhum ganhando. Que vantagem tem nenhum representante vender para uma pessoa, sendo que tá vendendo para mim e eu tava querendo comprar de 20 representantes. E até para você administrar tudo isso também na hora do pagamento. E aí vem a questão de você fechar a parceria e ter lealdade com os seus representantes. Eu sou abençoada e eles também são abençoados. Isso. E quando eu precisar, quando a gente, semana passada nós falamos das vacas magras, vaca gorda, quando precisar, eles estão ali para me servir. Sim. Porque já aconteceu, eu acredito que com vocês. Vocês, no momento que você precisar de um representante, eles não estão ali com valor, ele vai fazer o quê? Ele vai te vender. Mas por quê? Porque você tem uma aliança de lealdade. Gente, tudo isso, na soma, no final, a gente vai dar conta. Tá. Ou vai ficar positivo ou ficar negativo por falta de sabedoria da gente. E isso entra no que a gente tá aprendendo aqui nesse dia. Vocês falando aí, me veio 2 coisas. Primeiro que eu estava lendo o capítulo e quando o faraó chamou José para interpretar o sonho, ele falou, me disseram que você é capaz de revelar o meu sonho, de saber o que é, porque ninguém aqui sabe. Aí José falou assim, que é Gênesis 41:16. Ele diz assim, José respondeu, essa capacidade não está nas minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. E é tudo isso que a gente está falando, que quando nós chamamos Deus para o nosso negócio, quando nós colocamos a direção de tudo nele, Senhor, o Senhor é o administrador. Eu sou o trabalhador, o Senhor é o administrador. E vocês falando aí, eu me recordei que alguns anos atrás, eu e meu marido, eu sempre cuidei da administração lá da loja, e a gente resolveu não fazer mais estoque de material. Não fazemos mais estoque. E aí, e outra coisa, amor, não usamos cartão, tudo à vista. Tudo vai ser à vista. A gente tem, a gente compra. Pode até deixar lá, faz uma notinha aí, porque assim como vocês, nós temos os representantes há muitos anos. São 35 anos de empresa. Esses 35 anos, as mesmas pessoas. Nós já atendemos os pais, os filhos e agora os netos. Exatamente. Você tem noção disso, do que é. E aí ele falou isso e a gente começou a trabalhar assim. E eu me recordo que eu falo assim, é tudo providência do Senhor. Porque quando ele ficou doente, que é a primeira vez que ele quase morreu, ele falava assim para mim, Mo, a loja não deve nada. A loja não deve nada, a gente não tem estoque lá, mas não deve nada. Nós temos os maquinários, que é muito... tem valores lá, né? Mas nós não devemos nada para representante. Por quê? Porque a gente resolveu trabalhar assim, de uma forma que o Senhor nos deu, que não agrega aqueles boletos, porque igual a Leia, nossa, a gente tem muito cheque de clientes devolvido e os nossos que foram devolver, a gente resgatou. Mas eu fiquei com muitos. Um dia eu falei, Senhor, vou queimar isso daqui, tem entrega ao Senhor. Não vou nem querer mais saber disso. Porque é muito desgaste quando a gente quer fazer com a nossa própria força. É verdade. E eu me recordo que há pouco tempo... o ano passado eu tive muitos pacientes e a minha renda estava muito boa. Só que, diferente de vocês, a Leia vende, eu presto serviço. A Fê também presta serviço, você é prestadora de serviço. É diferente, né? O prestar serviço e o vender. E a gente que presta serviço é assim, a pessoa está apertada... A primeira coisa que ela corta é aquilo que ela acha que é supérfluo. Prestador de serviços. Eu sou uma terapeuta, eu cuido das emoções. Só que as pessoas, assim, se está com uma enfermidade grave, ela acha, não, tem que ir no médico tomar remédio. Mas é a mente que está provocando a enfermidade grave, ela esquece que é principal, é você, antecipar, você curar suas emoções para que não venham as doenças no seu corpo. Eu falo, é melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Porque a doença leva mais coisas e a gente não sabe se vai curar, né? E aí, o que acontece? Quando chega final do ano, o pessoal vai viajar,
param-se as terapias, dá-se um tempo, tem férias. E nem todas retornam. E aí sua renda cai. Aí eu falei para o Senhor, só que aquelas que você faz que é social, elas permanecem. Aí você continua trabalhando, só que você tem uma folha também. Você tem os compromissos. Aí eu comecei a falar assim, Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, mas eu preciso também das pagantes. Eu abro a minha agenda para o Senhor, Pai, porque eu tenho um negócio, eu preciso investir no seu reino. Ninguém investe no seu reino, Senhor, se não tiver sementes. Então, manda os semeadores. E eu comecei a fazer essa oração, e eu comecei, né, Léa? Lembra que eu até falei com você no projeto do livro? Léa, se fecharem 2 pacotes, eu estou dentro do livro. Então, manda os semeadores. Falei, Deus, eu preciso mandar um pacote para aquela mulher. Aí eu mandei uma cliente. Não foi? Foi verdade. Entrou no projeto. Entrei no projeto, mas é Deus que faz as coisas. Se a gente não colocar diante dele, e eu vejo isso muito nitidamente com a história de José, ele fala, eu não tenho essa capacitação, mas Deus tem. Sim, é ele que E ele vai. E, gente, é tremendo, porque tudo que José fez, daí por diante, porque o faraó falou, vou aceitar as ideias dele, é ele que é a pessoa. Porque José, ao interpretar o sonho, falou, você arrume uma pessoa que possa administrar para você. Aí ele falou, você é o homem. Já que você interpretou, você faz. E ele foi administrando tudo como Deus quis. E eu lendo hoje com mais atenção, e ele fala assim, que o José casou com a filha de Potifar. Durante o tempo, antes, é o verso 50 do 41. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potifar, o sacerdote, tiveram um filho. E ele chamou ele de Manassés, pois disse, Deus está fazendo eu me esquecer das minhas dificuldades. Todo filho que nascia tinha um significado. E aí era o quê? Uma colheita grande, né? O esquecimento das dificuldades que ficaram para trás e vem e faz aquilo que é o Senhor que vai fazer. Então, tudo tem propósito no Senhor. Nada que a gente faça, já entregando a administração na mão dele, ele vai deixar de fazer. Não. E nesse caso foi por ensinamento de Deus mesmo, porque ele não era administrador, né? Não, ele sempre administrou lá a casa do Potifar mesmo, né? Potifar. De Potifar, que depois casou com a filha dele. Não, mas antes, ele... Quando Era menino. Não, quando ele saiu da casa do pai dele, ele não era administrador. E aí ele falou, não, você pode administrar. E ele aprendeu tudo, o senhor foi dando estratégia. Fazendo na prática, né? Sim. Que eu falo que não é conhecimento, é prática. É igual agora lá na clínica, a gente tá sem fono, né? A fono saiu. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com os meus pacientes? E aí fiquei, né? Procura uma fono, procura outra. Vinha muito currículo de fono, agora ninguém tá disponível mais. No começo que a gente abriu a clínica, todo mundo procurava e agora pra fono ninguém tá disponível. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu orei e o senhor falou, fala a verdade. Entre em contato com os pacientes e fala, olha, estamos sem profissional e por enquanto a gente não tem agenda. E eu não queria fazer isso, porque eu falei, caramba, a gente vai perder os pacientes, mas não tá na nossa mão. E aí a gente conseguiu uma fono que só pode atender sexta-feira no período da manhã. E a maioria dos pacientes é no período da tarde, porque é contraturno escolar daquele paciente que tá na escola de manhã. Eu falei, quer saber? Não vou ter medo e vou falar com os pais. Falou, olha, a gente conseguiu uma profissional, ela só vai poder atender às sextas no período da manhã. Algumas mães disseram sim, outra falou assim, você vai tentar uma outra fono? Eu vou esperar. Eu falei, tá bom, vou tentar uma outra fono. Mas ninguém desmarcou. Muito pelo contrário, vieram até outros agendamentos. E é sobre isso, né? A gente fala que a gente confia no Senhor, que a gente entrega para as mãos do Senhor, mas quando vem a dificuldade, você fica titubeando ali. E agora, o que eu vou fazer? E a gente tem uma mania de ajudar Deus, né? Sim. Eu acho que os maiores problemas da minha vida foi quando eu ajudei Deus. Eu também. Falei, ai, Deus, vou te ajudar nesse negócio aqui. Deus, estamos juntos, amiga. Cara, eu tô aprendendo muito aqui, viu? Muito, eu tô aprendendo muito isso. Tem uma frase que a verdade liberta. Exato. Eu também. Fala a verdade. Você ficar enrolando o cliente, você vai enrolando hoje. Eu falo para as minhas... Lá a gente tem que ser muito claro, com clareza com os clientes. Porque a gente tá vendendo o nosso trabalho, mas também a gente tem o nome de Deus. Sim. Sei lá.
Porque como a gente vai falando, não, vai enrolando de repente, né? Eu lembro que, voltando na pandemia, como a gente falou a semana passada, e eu estava muito distante, eu não tinha ainda caído a ficha da pandemia. Porque eu estava trabalhando, eu estava até em reforma no salão na época. E aí eu estava olhando que estava na China ainda o negócio. Tá na China, não vai chegar no Brasil, não vai chegar no Brasil. Quando chegou em fevereiro, começou o negócio, o movimento aumentar da questão falando da pandemia. Gente, eu não acreditava que a gente ia viver aquilo, a gente já estava tão próximo da gente. Sim. Aí, de repente, foi se aproximando e aí uma cliente falou assim eu falei assim, realmente vai ter e vai fechar as portas, né? E eu louvo a Deus por marido é funcionário público, mas eu pensei, a gente ficou pensando, né, no seguro, né? Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que fechar as portas, vai ser de meia. Quem vai vir no salão de beleza pela pandemia? Como que a gente... Aí veio aquele medo, né? E aí, uma maior prova que eu vi do Senhor, que quando realmente foi falado de fechar as portas e que não ia salão de beleza funcionar, uma cliente minha ligou para mim e falou assim, Regina, eu quero deixar meu cabelo pago, eu não sei quando eu vou no seu salão, mas eu quero deixar o cabelo pago, porque eu sei que agora na pandemia, acredito que você espera os clientes e, por enquanto, como não pode, mas eu já quero deixar. E ela deixou, depois outra cliente foi ligando, Regina, sabe umas coisas assim que você não imagina? Ela falou assim, vou deixar pago, mas eu não sei quando a gente vai fazer. E aí as clientes foram ligando, elas entenderam. Olha, fala como que o Senhor moveu o coração delas para eu ficar em paz de que o Senhor estava no controle. Amém. E aquele ano foi um ano de abundância. Acho que para todo mundo que acreditou no Senhor, a pandemia foi transbordante. Um ano de abundância, sabe? E eu não, assim, o medo quer tomar conta, Sim. As pressões, as más notícias começam a nos rondar, porque nós vivemos pela fé. Só que a primeira coisa que o inimigo vai tentar é abalar o quê? Mexer aonde? Na nossa fé. Né? Todas as vezes que eu contrato alguém, principalmente a menina que ela é minha assistente direta com agendamento, quando ela chegou, como é que é a questão da agenda? Eu falei assim, vou te explicar o negócio. O nome da minha agenda é fé. A minha agenda, ela é feita pela fé. E você vai começar a entender isso. Aí tem hora que ela fala assim, mas estava assim, de repente eu falei assim, então, isso trouxe para a vida dela também um movimento de fé. Sim. Então, quer dizer, nós vivemos, amados, da fé. Em tudo. Quando a gente fala, chama o Senhor para administrar os nossos negócios, quando nós colocamos o Senhor à frente de tudo, ele é imbatível. Ninguém vai conseguir parar o que ele tem. Porque Amém. Ele está à frente disso. E é tão interessante você falando da pandemia, né? Eu lembrei que... Eu estava até falando com os meninos que eu tenho cadernos. Todo ano eu compro um caderno para escrever nas minhas coisas. E aí, na pandemia, o meu marido trabalhou também, acho que 3 semanas sozinho, porque no ramo dele podia, que é de automóvel, com a porta fechada, né? E ele podia atender e tal. E aí, depois voltou o atendimento normal. E foi o ano que a gente mais prosperou também. Eu fiz a minha cozinha dos sonhos na pandemia. Assim, e assim, foi puro Deus, porque a gente não planejou. Um dia, meu marido, a gente estava na mesa e ele falou, quanto você precisa para fazer essa cozinha e parar de reclamar dessa pia? Boa. Meu Deus! Recebemos, gente. E foi tão engraçado que eu joguei bem embaixo. O valor que eu falei para ele só deu para comprar, acho que a marcenaria. O restante foi tudo Deus, porque foi o triplo do valor que eu falei. Mas você falou para ele, no dia que eu te dei o valor, foi da parte da marcenaria. Não, ele nem reclamou, porque ele é uma benção. Mas é tão assim, ver Deus nos detalhes, porque é um tempo de muito medo. Dependência. E a gente não se dobrou aos medos, a gente permaneceu fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu vejo assim que se você chama Deus para esse conceito, para cuidar de você, é nesse tempo que Ele vai cuidar, no tempo da dificuldade. Porque eu falo assim, as pessoas falam, eu tenho fé. Então sai do barco. Sim. Sai do barco. Para de olhar a tempestade, saia do barco.
quem quer viver o sobrenatural não fica dentro do barco, ele sai do barco. Você põe o pé e o Senhor, ele firma o seu pé no mar. Olha que forte isso. No barco, você vive a total dependência. Sim. Porque você tá ali. Quando você parte para avançar ainda mais no seu requisito fé, no sobrenatural, aí você vai descer do barco para você ver o sobrenatural. Exatamente. Disso. E é tão maravilhoso que aí eu fui pegar um desses cadernos que eu tinha lá, estava ali, precisava de um caderno rápido, e aí fui pegar um dos meus cadernos. E era de 2015, 5 anos antes, que isso tudo aconteceu em 2020. Quando eu abri o caderno, eu comecei a ler algumas orações que eu tinha escrito lá, que eu gosto de escrever orações. E aí tinha lá, e um dos meus filhos que eu tinha orado, Senhor, abre uma porta para ele precisa de uma porta de emprego, assim, tal, tal. O Senhor, em 2020, durante a pandemia, abriu essa porta. E aí eu glorifiquei ao Senhor por aquilo que o Senhor estava fazendo naquele tempo, onde parecia tudo tão difícil e que não ia acontecer nada. Então, aconteceu muitas tristezas, a gente perdeu muitas pessoas queridas, mas aconteceu muito sobrenatural do Senhor também. Então, é sobre isso, a fé em Jesus. Eu estava até falando com as meninas antes da gente começar, que todos os meus milagres, em particular, eu consegui eles diante do altar. Eu estava lá no altar pedindo ao Senhor. Então, lugar de milagre é no altar do Pai. E o altar não precisa ser especificamente na igreja. Os meus eu consegui diante do Pai, não só na igreja, num culto lá de acampamento, mas é diante do Senhor. Não tem outro lugar onde você construa um altar. E José é um homem de fé, porque ele permaneceu nas lutas. Você não vê em momento nenhum José culpando o pai. O pai não cuidou de mim, a mãe não cuidou. Não, ele simplesmente foi vivendo o processo e sendo moldado. E é isso que a gente tem que se pôr, saber que negócios, a sua vida num todo. Nós somos o quê? Bons mordomos. Se o Senhor colocou algo na sua mão, é porque Ele está confiando em você. E aí você fala assim, Senhor, eu acho que eu não vou dar conta, mas se o Senhor for comigo, eu vou com o Senhor. É igual Moisés, né? Na fenda da rocha. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. E é sobre isso. Se ele não for junto, eu não vou, mas se ele vai junto, nas minhas terapias eu faço muito isso com o Senhor. Eu vou ali ouvindo, eu oro antes. Oro antes, colocando tudo ali diante do Senhor. E aí, quando eu estou atendendo ali, e às vezes vem coisas assim que eu não sei como que eu vou reagir, como vou falar. E aí eu vou falando dentro de mim, Senhor, é com o Senhor. Porque eu acho que a ciência aqui, nesse caso, não vai dar certo. E ele vai, e quando eu abro a minha boca para falar com aquela pessoa, o Senhor vem de tal forma assim que a mulher se sente acolhida, aconchegada, e aquela dor que parece ser tão grande, que está ali há tanto tempo, vai saindo, sabe o bálsamo mesmo? Eu falo, Deus, é só o Senhor, porque eu não tenho essa capacitação. Igual José, eu não tenho, mas o Senhor tem. E é por isso que é gratificante, né, Léa? Colocar tudo diante do Senhor. Mas é igual o meu caso lá na clínica. Eu falei, Deus, como eu vou abrir uma clínica? Eu sou espectadora de tudo isso. Eu sempre fui mãe, de ficar na recepção. E aí a gente participou da imersão empresarial lá na igreja. E aí eu falei, eu não tenho capacidade para isso, né? Não consigo, não é para mim. Eu fiz química, eu sou boa na indústria. Eu sei todas as regras de segurança, sempre segui tudo certinho. E aí o senhor falou, vai. E tem uma frase que virou clichê, mas é o que a gente precisa, né? Seja forte e corajosa. Virou um clichê de Instagram, mas é sobre isso. Porque o Senhor precisa de pessoas corajosas, né? De pessoas fortes. E é o que eu venho enfrentando lá. Eu não sei, nunca fui administradora, sempre fui CLT. E aí, diferente de vocês que têm fornecedores e estoques, a gente tem profissionais e pacientes. Se alguém desmarca, é muito difícil, porque às vezes o profissional confirmou, o paciente ficou doente e desmarcou a terapia. Ou vice-versa, o profissional teve um problema com o carro, não conseguiu chegar, e aquela terapia daquele dia não vai entrar.
E amém. E é isso, é sobre entregar para as mãos do Senhor e falar: Senhor, o Senhor sabe quanto que é o aluguel. O Senhor sabe quanto eu tenho de despesa. O Senhor sabe quanto eu preciso. E amém, tá tudo nas suas mãos. E é esse tipo de fé que eu tenho aprendido. E, inclusive, assim, participar de todos esses projetos tem me acrescentado muito nesse momento. Porque, como se diz assim, eu sou menina na fé. Embora eu tenha crescido na igreja e tudo mais, hoje é uma vida diferente. É diferente, a visão muda, né? Muda totalmente. E aí, assim, todo esse aprendizado que eu tenho tido aqui, convivido com vocês, vem me acrescentando muito na parte profissional também. Porque quando eu escuto testemunhos assim, Sim. como o de vocês, eu falo: Senhor, é sobre isso, eu tô no caminho certo, preciso entregar mais, preciso confiar mais e vai dar tudo certo. Foi a palavra de ontem, Rê, né? A palavra de ontem foi muito poderosa, assim. Muito poderosa. E uma coisa que me marcou muito, assim, porque os jeitinhos, eles aparecem na nossa vida de empreendedor. E ontem, qual foi a palavra? Não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. E muitas vezes você fala assim: tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo fazendo. E aí Deus fala igual a mãe: você não é todo mundo. Né? E eu tinha um chefe que falava assim: o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E é sobre isso. É o que o Senhor nos fala. Não vai dar jeitinho. Não é jeitinho. A gente tem que obedecer a Deus, entregar nas mãos do Senhor e confiar. Outra coisa que é uma frase que é muito correta é assim: nem tudo que está crescendo tem Deus no meio, né? Porque a gente vê tantas pessoas crescendo em várias áreas e às vezes a gente fica se questionando, às vezes até na nossa própria fé, porque assim, a gente vê e fala: Deus, eu faço tudo correto aqui na nossa empresa. Porque para mim é tão difícil, por que né? é tão difícil? Justamente por causa disso. Porque a gente está vivendo na dependência. Na nossa empresa, desde que o meu marido se converteu, que nada... pensa numa pessoa correta, é o meu marido. Se eu tiver que falar dele, não só pela fé, mas antes dele ter Jesus, ele já era muitíssimo correto. É do tipo assim que ele perde, ele devolve o dinheiro estando correto, para não ter briga. E às vezes eu falo: ai meu Deus, aquilo chega a me doer o coração, mas você tem que... E é assim, desde... Desprender, né? Desprender. Essa é a visão. E ele sempre foi desprendido do dinheiro, ele nunca foi preso. E aí, quando ele se converteu, e a gente atendia muitas seguradoras, e a seguradora, você sabe que às vezes tem aquele jeitinho: ah, você põe tanto aí na ficha? Ah, você põe tanto na ficha? E a gente não achava que era errado, colocava. E quando veio essa luz para a nossa vida, a gente parou. E o que aconteceu? Perdemos muitos clientes por causa disso. Que eles foram atrás de quem colocava o tanto na ficha. Né? Exatamente. E aí o que aconteceu veio muitas dificuldades financeiras com isso, por causa das perdas, mas a gente foi moldado nesse tempo. Nunca faltou nada na nossa mesa, mas os apertos eram constantes. Sabe aquele maná de cada dia? Meu marido saía para trabalhar e falava: não, amor, tenho certeza que no final do dia a gente vai ter. Não, provisão diária, né? Exatamente. E foi a partir daí que a gente começou essa dependência total do Senhor. Lá na empresa, porque a empresa sempre foi a nossa fonte de renda. E eu tinha os filhos todos já. E eu falava: Deus, e agora? Chegou um tempo que a minha casa toda caiu. Literalmente, a minha cama quebrou, era segura no bloco, as portas dos guarda-roupas, e foi caindo tudo. O quintal, passaram uma máquina no terreno do lado e o meu quintal cedeu. O muro de arrimo saiu, o meu quintal cedeu. Um dia, o meu portão caiu em cima do carro de um amigo. Pra vocês terem noção de como ficou a minha casa. Mas não perdíamos a alegria e a fé. Não perdíamos nem a alegria e nem a fé. E eu tenho alguns amigos que viveram esse tempo conosco, onde a gente orava, buscava Deus, e era um tempo de comunhão. A gente partilhava panelas. Você tem aí? Vamos juntar aqui, fazer um juntado. E buscando o Senhor. E Deus vai fazendo de uma forma tão linda que a gente não percebe. Sim.
Gente, Quando ele coloca tudo no que lugar. experiências. São tremendas. São tremendas. Se eu fosse contar aqui as nossas experiências com o Senhor, é por isso que não tem como largar dele. Eu passei por um período de fugir do empreendedorismo durante o tempo. Fiquei 6 anos trabalhando em São Paulo, porque eles tinham uma promessa de um salário bacana e você não tem preocupação com o fornecedor, não tem preocupação de marketing, de chamar cliente. Eu só ia e trabalhava. Vestia a camisa da empresa e trabalhava. E aí começou, eu falei, nossa, tava bom o negócio, sabe? Ai, gente, que alívio. A princípio tava maravilhoso e eu só ia trabalhar. Aí vai passando o tempo e começa, né, as coisas apertar, como o Bispo falou ontem. Às vezes começa muito fácil, mas depois lá na frente vai estreitando o negócio. E foi o que aconteceu. Aí eu fui para uma empresa, depois fui para outra empresa e fui na terceira empresa que era o top dos top. Falei assim, aqui agora eu vou ficar daqui eu não saio. Não, era essa a visão. Daqui eu não saio, sabe? Tinha promessas até de ir embora pro lado de lá. E aí foi aonde o Senhor me encontrou lá e falou assim, vai ficar aqui até quando? Né? E eu, às vezes eu entrava lá, gente, por exemplo, eu estava no Egito, eu me sentia como José. Porque eu nunca enfrentei algo assim tão forte, espiritualmente falando, num ambiente daquele. Sabe? A ponto do Senhor tá me abençoando, honrando, mas ao redor era uma opressão tão grande que eles chegavam eu comecei a conquistar muitos clientes lá, mas as pessoas elas não se conformavam do pouco tempo que eu estava lá e a forma que o Senhor foi me abençoando. Sabe? Então aconteceu coisa que foi assim, não, gente, isso aqui deve ser uma novela. Isso é normal. Esconder seus materiais de trabalho para você não atender aquele cliente. É absurdo. Eu olhava assim e falei assim, gente, eu não acredito que isso está acontecendo. E eu procurava, e um dia meus materiais tinham perdido tudo. Eu falei assim, gente, eu não posso atender esse cliente. Eu atendi os melhores clientes dele, porque ele colocou na minha mão, como José, sabe, confiou no meu trabalho. E eu procurei, cadê? Aí eu cheguei e falei assim, não vou fazer atendimento da sua cliente, porque eles esconderam minha tesoura. Ele falou, me chamou no escritório dele, falou, aí ele tinha um cofre, e ele tinha várias tesouras de ouro, tesoura porque ele ganhou muitos campeonatos na vida. E falou assim, escolhe uma tesoura aí pra você. Se o problema for tesoura, não vai ser esse problema que você atender seus clientes. E aquilo ia repercutindo ainda mais ali naquele ambiente. Nossa. E aí a menina da cozinha falou assim, Regina, eu tava arrumando aqui a cozinha na parte de trás, atrás da porta. Seu material tava lá escondido. Não sei quem pegou, recolocou, mas eu achei. Mas a tesoura, Deus fez aqui para abençoar com aquela tesoura. Tem ela até hoje. Eu parava assim, mas que coisa de doido. Mas por quê? Tava bom, eu tava crescendo. Só que, amados, se eu contar para vocês que durante esse período que eu mudei de empresa, fui para essa empresa que era o top, eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro lá. Tinha uma promessa muito boa. Mas houve uma transição lá tão grande que ele tinha alguns problemas e por conta disso, ele não conseguia fazer pagamento de ninguém. Meu Deus. E eu que mais trabalhava e eu não estava recebendo, porque o salário, eu acho que estava ruim para ele pagar o salário. Sim. Pra você ter noção, eu vinha e voltei. Eu saía de lá 3 horas da manhã. Era uma escravidão, era muito trabalho. Eu saía 3 horas da manhã e ele pagava Uber pra mim. De Campo Belo até, na época eu morava em Ferraz, todos os dias. Porque ele queria que eu estivesse lá, pra eu não desanimar. Mas salário não tinha, gente. Ali foi quando Deus fechou as portas. Quando chegou no mês de novembro, faltando um mês pra dezembro, que é uma época que a gente já vai trabalhando muito. Eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não acredito que eu vou ter que voltar para Ferraz. Vou voltar para mas meu salão lá tá todo destruído. Eu nem tinha mais planos de ter trabalhar de novo. Pois, minha filha, o que Deus me fez? Voltou para Ferraz. Voltou para Ferraz. Lembra que a pastora Inês foi lá orar lá em casa com a gente? Ela passou pelo salão, sabe aquele monturo, tudo assim destruído? Ela falou assim, você vai voltar pra cá. Eu falei, não, tá de brincadeira. Que isso, pastora? Você não tá meu bem? Ele tá de brincadeira. Mas quando ela abre a boca, eu fico até quieta, sabe? E aí, gente, passou aquele período, passei aquela tempestade. Salário, nada de salário cair. Se fosse pra fazer a promessa do salário,
eu tinha pegado todo o valor e ia fazer uma reforma top no meu salão e voltava. Só que eu voltei sem nada. Aí eu cheguei pro meu pai lá conhecido, porque aonde eu tinha o salão em Ferraz era o antigo bar do meu pai que foi transformado num salão. E aí quando eu olhei assim pra ele e falei assim, gente, pai, eu vou precisar de uma força aí, amigo. Eu tô zerada. E ele falou assim, ó, vou conversar com o Lucas, que é dono do depósito de material, e aí no meu nome você compra as coisas dele. Vai ser o meu pai. Eu não posso nem comprar, não tinha dinheiro nem pra comprar. Saí zerada. Gente, pra glória de Deus, o dono do depósito falou assim, olha, aqui ó, você pode descer a loja inteira. E eu falei assim, vou te pagar semanalmente. Mas eu não tinha os clientes ainda, porque eu tava voltando. Você pode pagar semanal como você puder. Fui lá, fiz um orçamento também com o pedreiro fiado. Coloquei todo mundo com o pedreiro fiado. E conseguimos reformar. Gente, aí eu usei um marketing que eu tinha aprendido. Por isso que eu falo que tudo é uma escola na vida da gente. Porque lá era uma escola para mim. E eu aprendi. A forma que ele trabalhava lá, eu comecei a trazer para cá, que foi novidade na época, lá no bairro. E eu comecei a fazer pacotes e pacotes. De repente, os meus clientes que estavam em Ferraz voltaram. E além dos clientes voltar, eu comecei a ter os meus clientes de Suzano também. E aí foi onde muitos clientes de Suzano começaram em Ferraz. Então, aquele ano, eu paguei tudo lá, o dono do depósito, paguei bonitinho o pedreiro, e aí comecei a trabalhar do zero. Mas, Regina, você nota que às vezes o Senhor, ele literalmente puxa o nosso tapete? Porque se ele não fizer isso, a gente não se movimenta. É verdade. Então você fala, às vezes tem coisa que você fala, é o capeta, não é o capeta. Às vezes é o Senhor puxando o nosso tapete. Ele fala. E a gente fugindo de uma frustração, porque eu fui para São Paulo por causa de uma frustração ministerial que eu tive aqui. Um dos líderes pediu para que a gente não. Porque alguns clientes, por conta de uma mudança assim, ministerial, que eu saí, pediu para que os clientes não fossem mais meus. E eu fiquei muito frustrada. Nossa. Eu fiquei muito chateada. Agora acabou pra mim aqui. Eu só saí aqui. Mas olha que Deus... Não, Deus te trouxe de volta. É, de volta. De trás. E eu acho assim, sabe? Tudo que a gente vai fazer, às vezes tem umas situações que acontecem, você fala, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu até brinco com o senhor e falo assim, eu não tô captando a mensagem, me ajuda. Não tô entendendo. Porque tem momentos que você tá fazendo tudo certo. Você está obedecendo ao Senhor, você está fazendo tudo certo, mas a coisa não anda. E às vezes é porque aquele lugar, às vezes, não cabe mais a gente. E ele começa a fazer aquilo como um processo de expulsão, igual uma mãe expulsando, né? Nascendo um filho. É um processo dolorido, mas senão a gente se acomoda naquela situação e a gente não avança. E esses dias eu vi uma pessoa aqui no podcast e ela falou uma coisa, e eu quero trazer isso agora para nossa conversa também. Ela disse assim, que ela estava com tantos problemas e ela orou a Deus para que ela não acordasse. Falou, Deus, eu quero dormir, eu não quero acordar. Só que no outro dia, quando ela acordou, ela ficou triste. Falou, poxa Deus, eu acordei. E aí ela começou a contar todo o processo que ela viveu, e depois que ela contou tudo o que Deus fez, eu falei assim, então, e se Deus tivesse respondido a sua oração e você não tivesse acordado? Vocês já notaram que a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente faz algumas orações que são tão loucas, mas que no momento do nosso desespero, a gente ora, a gente vai lá e a gente fala aquilo, a gente fala, não, Senhor, não. Que glória a Deus, a gente tem falado assim, muito obrigado, Senhor, por você não ter respondido a minha oração, por você ter falado não para mim, você não feito do jeito que eu quis. Falo que o Senhor, ele não leva em consideração. Ele conhece o futuro. Ele conhece a gente está vivendo isso aqui hoje, mas o Senhor já sabe como vai ser daqui a 10 anos. E às vezes a gente faz algumas orações, a gente fala, poxa Deus, você não fez, mas porque Ele conhece, Ele sabe. Então, a gente tem que agradecer quando Deus fala, sim, Regina, sim, eu vou te abençoar nesse processo. Mas quando Ele fala, não, Regina, eu não vou fazer nada. Aí você vai, mas você agradece. Agradece. Amém. Porque você não sabe por que ele está tirando você daquele lugar. Verdade. Você não sabe. E às vezes a gente enquanto empreendedora, às vezes vem algumas parcerias que você acha que você está num baita de um lucro com aquela pessoa. Nossa, fulano... Por exemplo, vamos usar o exemplo da Fê. Você me permite, Fê? Você tem um médico lá que o médico está trabalhando para você, tá te dando aquele baita daquele lucro, e você fala assim, mas
tem alguma coisa nessa pessoa que não tá legal, não me incomoda. Mas você fala, não, mas eu preciso dele. E às vezes você vê e aquela pessoa sai e você fala, nossa Deus, por que você fez isso comigo? Sabe? Aí você fala, nossa Deus, e agora? O que eu faço? Né? O que eu faço? De que forma que eu vou agir? Como que eu vou conseguir? E agora, Senhor? E aí você ora, não, Deus, não deixa, muda a cabeça dele, muda o coração dele, mas às vezes o lugar dele não é lá. Não é lá. Mas isso aconteceu na clínica. Aconteceu? Não, Isso aconteceu. Aconteceu, e eu falei assim, sim, foi um rebuliço que passou, acho que foi 2 semanas atrás que eu falei, né? Que foi uma semana muito difícil. Que eu falei, gente, como assim? O que aconteceu? Só tirar a galinha dos ovos de ouro, né? E eu falei, meu Deus. E pior assim, que foi uma situação muito chata que aconteceu. E eu falei, gente, eu vou pedir perdão por algo que foi até no dia do podcast do perdão. Porque eu falei, eu nem sei o que aconteceu, mas eu vou pedir perdão. E saí daqui disposta a pedir perdão. E no mesmo dia à noite, o caldo entornou mais ainda. E aí o senhor falou, ei, você tá confiando no homem ou em mim? sim. Porque você precisa do médico ou de mim? Deixa aí, quem tá tirando sou eu. Sim. E aí eu falei, Senhor... E aí é onde a gente dá aquela freada e fala assim, epa, é verdade. E é sobre isso. É sobre o Senhor te colocar à prova mesmo. Para que você comece a entender que não tem jeitinho. Que tem que ser o jeito certo, da forma certa. E que não adianta. Quem não tem o mesmo propósito... Porque aquilo, a mesma coisa da palavra de ontem, às vezes vem com uma conversa doce. O começo é bom, não vou trazer paciente, não porque eu faço indicação, não. E você fala assim, é isso, essa pessoa vem enviada por Deus. E às vezes começa sorrindo para terminar com tristeza, mas o Senhor não permitiu que terminasse. Amém. Aconteceu uma situação muito chata, ficou assim um clima super desagradável. Logo no início, né? No início, geralmente sim. isso acontece. E aí eu falei assim, mas assim, não houve nenhum prejuízo para nenhum paciente. E eu falei, Senhor, obrigada. E eu assim, saí daquele dia aqui do podcast, falei, não, hoje eu resolvi isso, porque dá um mal-estar, um desengano. E o Senhor colocou as coisas no lugar, dizendo, ei, você não precisa do homem, você precisa de mim. Amém. E o Senhor trouxe depois até uma outra médica. Enfim, né? Tem a Dani, que trabalha lá com a gente, que é um amor de pessoa. E agora tem a doutora Bruna, que é alergista, que eu nunca nem imaginei que teria uma Alergista. a Dani é otorrino e Olha que Deus, e a doutora Bruna é alergista. Eu nunca nem imaginei que a gente teria um alergista na equipe. Ela atendeu meu filho no pronto-socorro e meu marido falou assim, ai, aquela médica que atendeu o Bernardo daquela vez, nossa, excelente. E aí, assim, eu vejo como Deus tem dado estratégia para ele ser administrador também. Eu brinco que eu falo que meu marido tem 2 empregos, né? Porque ele trabalha na empresa e na clínica. E como ele tem sido estratégico também, assim. Ele falou, vamos falar com ela. Eu falei, mas amor, imagina. Não vai querer vir trabalhar numa clínica aqui em Suzano, uma médica super conceituada? Ele falou, ou não, a gente já tem, né? E ela veio e ela vai trabalhar lá com a gente. E foi através desse rebuliço. E, de novo, eu já falei isso aqui, mas o senhor tem falado pra mim, é uma peneira. Vai ficar quem tiver que ficar. É que, na verdade, a gente tem... Esses dias eu tive um problema... Vai fazer 1 ano isso. Eu arrumei eu tinha uma cozinheira muito boa no projeto. Só que aí aconteceram algumas situações e ela saiu do projeto. Aí eu arrumei uma outra. Aí essa outra, ela era muito boa, mas ela tinha uma dor no braço e ela combinou comigo. Eu vou ficar até as férias. Das férias eu não vou conseguir voltar, né? Que é a Fabi, aí ela agora é professora lá. E aí, eu tava saindo do projeto, aí o pessoal falou pra mim assim, Léa, semana que vem, a gente vai sair de férias e quando voltar não tem cozinheira. Aí eu falei assim, gente, de quem que é o projeto? Ela é de Deus. Deus, manda suas amigas, suas filhas. Manda suas filhas. Uns 2, 3 dias antes do projeto voltar, todo mundo me mandando um monte de indicação e eu lá tranquila. Eu falei, Deus, manda, quem vai ir? O projeto é seu, Senhor. Mas eu quero uma pessoa que tenha amor no coração, Jesus. Não pode, no projeto social, a última coisa que você pode fazer é negar um prato de comida para uma criança. Exato. Se ela quer repetir, ela vai repetir quantas vezes ela quiser. Ela não jogando no lixo. Agora, se a criança está lá para ser acolhida, eu vou lá reclamar. Você vem de novo aqui? Não, a comida é dele, é para ele. É, exatamente. O bolo que tem lá é dele. Ele foi doado para as crianças, não foi doado para mim. Se sobrar, eu vou comer, mas eu não vou guardar para me comer depois. Deixa a criança sem comer. Falei, Deus, né? E aí eu falei, não, Senhor, manda alguém com amor. Tem que ser com amor.
Faltando 2 dias para começar o projeto, eu recebi uma ligação de uma pessoa, me deram o seu nome, eu tô precisando de emprego, meu nome é fulano, a gente pode conversar? Pode. Fui lá, conversei com ela, ela falou assim, eu nem sou cozinheiro, eu nem sei fazer isso, mas o senhor me tocou, falou que é para mim vir trabalhar aqui. E a mulher fantástica, tá lá até hoje. Então é assim, quando a gente monta um comércio, a gente tem um problema. A gente fala as coisas, mas a gente não ouve o que a gente fala. A gente não ouve. Você fala assim, a minha loja é de Deus. Se é de Deus, quem vai mandar os funcionários? É Ele. Deus. Exato, é isso. Por isso que eu falo para escrever. É Ele que vai apresentar os nossos amigos. Não, É Ele que vai apresentar. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente abre um comércio, o comércio tem uma visão, as pessoas que trabalham lá têm que estar dentro da visão. Senão não faz sentido. Verdade. Que foi o que aconteceu com a Rê, né, Rê? Vocês foram participar de uma experiência e foi Todo mundo, tá todo mundo na mesma vibe. Voltar com uma cabeça transformada naquela, né? No caso, a gente foi pra empresa que a gente ia viver lá. E aí eu ia ter conflito, porque ninguém ia entender a visão. E o Senhor permitiu que todos fossem para entender a visão, né? Então, assim, ontem ainda falando sobre a palavra de ontem, ele falou assim, que muitas das vezes as pessoas falam assim, consagra o casamento, faz aquela cerimônia, chama o bispo para poder ministrar na cerimônia, então você consagra o seu comércio, fazem oração lá, entrega tudo, e aí no começo é aquela força, tudo dentro de Deus. Passa um tempo, já não se fala mais de Deus, já não tem mais louvor, já não tem mais adoração, já Esqueceu não tem a vivência. tudo, né? Ele já não faz mais parte já do deixa processo, o seu né? eu, a sua vontade prevalecer. E aí, e por isso que muitas das vezes, nossa, por que está acontecendo isso agora, Senhor? Porque se você consagrou, se a gente tem declarado isso, que o que a gente faz é pro reino, é pra glória dele, é pro propósito dele, aí a gente linda e maravilhosa falando o tempo todo dessas coisas tão bonitas, né? Tudo bonito, tudo bonito. Só que, cadê a prática? Da boca pra fora. Da boca pra fora. Muito bom. Ô, gente, a gente adora falar, vocês já perceberam isso, né? Vocês já perceberam isso. Então, para vocês ficarem com gostinho de quero mais, né? Pra gente não ficar aqui falando muito longo, então a gente vai voltar no nosso próximo, na nossa próxima semana, pra gente continuar essa conversa aqui. Cida, fala um tchauzinho pro pessoal. Ai, muito bom de novo estar aqui, ouvindo esses testemunhos maravilhosos, acrescentando na nossa fé. Que você aproveite também e cresça na sua fé com Jesus e coloque tudo na mão dele, porque ele é fiel. Amém. Amém. Vou lá, você vai? Gente, Deus abençoe, que vocês tenham sido impactados, encorajados. Vou falar encorajados porque eu sei que o Senhor vai trazer homens e mulheres empreendedores aqui para o reino. Amém? Mais uma vez feliz por essa oportunidade de estar com essas mulheres que acrescentam muito na minha vida, cada testemunho. Sinto Deus aqui nessa mesa. Amém. E Deus abençoa e até o próximo, já logo mais. Gente, lembrando que o nosso podcast ele estreia toda quinta-feira às 10 horas lá no canal da Leia Reis, na Leia Reis no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta e ativa lá as notificações para você receber tudo. O Senhor me deu uma direção que a gente começa o nosso podcast com uma oração da Bianca, a gente tem que terminar com uma oração também. E ele me disse uma coisa, quando você vai orar o Pai Nosso, você fala, Pai Nosso que estás nos céus. Só que eu quero te propor, te desafiar a fazer essa oração diferente. Meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, Amém. Aqui na terra como é no céu. Amém. O pão nosso de cada dia me dá hoje, Pai. Amém. Perdoa, Pai, as minhas ofensas, as pessoas que eu magoei. Mas não me deixe, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Não me deixa, Pai, cair na tentação, mas me livra, Deus, de todo mal. Amém. Porque teu, Deus, é o reino, tu é a glória. Amém. Para todos sempre, amém. Porque a gente, às vezes, decepciona as pessoas. E a gente acha que a gente é sempre a vítima, mas o Senhor quer lembrar pra gente que a gente também tem que aprender a pedir perdão. Aleluia. E falar, às vezes, quando a gente falhou com alguém, vai lá e pede desculpa, fala, desculpa, eu errei com você. E lembrando da nossa oração, quando você for orar,
Veja direitinho. Porque às vezes a gente faz umas orações que a gente tem que agradecer a Deus quando Ele fala, não, filha, não vai ser desse jeito. Amém. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Até o próximo podcast. Curados para curar. Tchauzinho. Empreendedores com propósito. Tchau, tchau.